Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para falar sobre o jogo que acabou agora entre Porto e Boa Vista. O clássico, o Derby de Porto. Para quem não conhece, sim, existe Porto, existe Boa Vista aqui. Também dá um esclarecimento sobre o porquê eu estou torcendo para Boa Vista e não para o Porto, tá? Para quem acompanha há algum tempo aí o canal já está sabendo, mas como hoje teve um clássico de derby, e hoje até soltei um short e teve uns dislikes lá, acredito que foi pelos torcedores do Porto, então resolvi dar um esclarecimento. Por que eu resolvi torcer por Boa Vista? Principalmente nessa temporada, tá? Não sei se o restante eu vou continuar, mas por que eu comecei a torcer? Porque quando eu vim para Porto, para Portugal, para Porto, eu não conhecia o Boa Vista. E eu acho que isso é o que acontece com muito brasileiro que vem, que não conhece o Boa Vista e acha que no Porto é só o Porto. E não é só isso, por isso que eu escolhi para passar um pouco e também tentar de alguma forma ajudar o Boa Vista, porque está numa situação meio ruim. Então, é por isso que eu comecei a torcer para o Boa Vista, tá? Tentar passar um pouco, que o Boa Vista é grande, é gigante, tem mais de 100 anos, já foi campeão português, tá? Já disputou torneios internacionais, chegou, se eu não me engano, na semifinal. Então é um time muito grande, de muita história. Por isso que eu resolvi torcer, porque para passar isso para as pessoas também, principalmente brasileiro, tem muito brasileiro que vem para Porto, que gosta de futebol, passar isso, porque precisa muito o time do Boa Vista, né? Tá passando por momentos delicados, pelo que eu vejo, pelo que eu vi da história, já faz um bom tempo. E é um time grande, estádio grande, camisa bonita, história bonita, então por isso eu resolvi. Não é que eu não gosto do Porto, quando tiver, pelo menos nessa temporada, Boa Vista e outro time, eu torço por Boa Vista, tá bom? Por isso, então, torcedores do Porto aí, eu gosto do Porto também, foi o primeiro time que eu fui no estádio aqui, não fui assistir o jogo, fui fazer o tour, achei muito bonito, estádio bonito, todo o percurso do tour bonito demais, os troféus, tem vídeo no canal, então gosto muito do Porto também, estarei sempre que puder. Os ingressos são mais caros, fica mais difícil para nós, mas sempre que eu tiver oportunidade eu vou assistir jogo do Porto também. Mas meu principal time hoje aqui hoje é o Boa Vista, e por esse motivo que eu acabei de falar, tá bom? Então, quem deu os dislike aí, perdoa, mas é só por causa disso mesmo, não tem nada contra o Porto não, gosto do Porto também, tá bom? Vamos dizer assim, hoje meu primeiro time é o Boa Vista, o segundo é o Porto. Se tiver outro time contra o Porto, eu torço pro Porto. Se tiver contra o Boa Vista, eu torço pro Boa Vista, tá bom? Então é isso, então vamos falar um pouco do jogo. Infelizmente o Boa Vista perdeu, né? Perdeu, tomou uma goleada aí 4-0 pro Porto. Primeiro tempo eu acho que o Boa Vista foi bem naquilo que estava propondo, né? Que era se defender. Sair no contra-ataque não conseguiu, mas se defendeu bem. O Porto não estava conseguindo criar jogadas. Eu não me recordo, mas acho que foi uma jogada, a jogada do gol, de perigo mesmo, assim, né? Então não foi falha do Boa Vista, eu vejo como sendo mais mérito do Porto, porque foi uma jogada rápida, se eu não me engano, o zagueiro lançou para o lateral ou ponta, e o ponta já lançou para o centroavante. Cruzou, não foi nem um cruzamento, foi um passe mesmo para o centroavante só chegou e empurrou. E foi assim, tudo bem certinho, mais mérito do Porto do que erro do Boa Vista. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro tempo, eu acho que o Boa Vista cumpriu bem essa parte defensiva, que era o que ele se propôs a fazer, né? Porque a diferença dos times são grandes. Então, nisso fez 1-0 e virou o primeiro tempo 1-0. Então, o Boa Vista ainda estava vivo no jogo, né? Tinha condições ainda de acertar um contra-ataque e empatar. Virou o segundo tempo, teve uma chance de longe que o centroavante do Boa Vista chutou, mas foi no meio do gol, mas de muito longe,
levou tanto perigo assim. Eu acho que foi o único lance que o Boa Vista teve no jogo, tá? Então você vê que a diferença é bem grande mesmo. Depois disso aí, o Boa Vista fez algumas alterações, lógico, né? Eu não sei se já nesse, eu não me recordo se já nesse 1 a 0 eles começaram a fazer modificação, acho que ainda não. Mas depois o Porto, acho que abriu mais o jogo, né? O Porto conseguiu fazer o segundo gol. E o terceiro foi um golaço do menino de 17 anos. Quem não conhece, fica de olho que esse rapaz aí, ó, 17 anos, fez um golaço. Você vê que ele não tem medo, já não tem medo do jogo, já se apresenta. No primeiro tempo apareceu pouco, é verdade, mas esse gol aí mostra que o rapaz tem qualidade, hein? Acho que é Rodrigo Moura, golaço de esquerda, ele é direito, hein? Puxou para a esquerda e mandou no ângulo, um golaço, né? Esse é o futuro jogador, esse aí vai dar o que falar, hein? Com 17 anos. Aí depois disso não teve mais jogo, né? Foi mais para passar o tempo, 3 a 0 e no final fez mais um gol, 4 a 0. Então foi um jogo bem complicado para o Boa Vista, infelizmente não conseguiu fazer muitas coisas ofensivas, defensivamente o primeiro tempo eu acredito que foi bem, apesar de ter tomado um gol, mas foi bem. E no segundo tempo já abriu mais o jogo, né, para tentar fazer alguma coisa, tentar criar alguma lance de perigo. E como você sai para o ataque, você dá mais espaço. E foi o que aconteceu e o Porto conseguiu fazer os 3 gols no segundo tempo. Então, com o resultado, o Porto foi para o primeiro lugar, né? Acho que amanhã tem o clássico lá de Lisboa, entre o Benfica e o Sport, que, se eu não me engano, não sei se o Benfica pode ultrapassar, mas nesse momento está o Porto. Tá? E o Porto vem evoluindo, pelo que eu estou vendo aí, né? E até o comentarista da ESPN comentou que ele vem evoluindo bem mesmo. Então está subindo, então eu acredito que nesse momento é o grande, tem mais chance de conquistar o campeonato. E infelizmente o Boa Vista caiu para o último lugar, acabei de ver na tabela, está em último lugar, né? O que é triste, isso que é difícil, que pelo menos no jogo de hoje não mostrou, por exemplo, no jogo contra o Sporting ele mostrou o poder de reação, nesse jogo agora não mostrou o poder de reação, né? Foi, não foi tão bem no jogo de hoje, né? Do Sport conseguiu, não sei se o Sport tá mais ruim que o Porto, né? Acredito que tá sim, porque como eu mencionei, o Porto tá subindo, o Sport acho que não tá tão bem, trocou agora de técnico até, e por esse motivo também o Boa Vista conseguiu ir melhor no jogo contra o Sport. E agora o Boa Vista caiu para o último lugar, né? Esperar aí o próximo jogo, se Deus quiser, vou estar lá para torcer pro Boa Vista também, acho que é sábado agora, não sei se é sábado ou domingo, alguma coisa desse tipo, mas é no próximo fim de semana, e aqui no estádio do Bessa. Então, infelizmente caiu, mas vamos continuar aí, porque tem muito jogo ainda pela frente, dá para melhorar muita coisa ainda, vamos ver. Hoje o treinador colocou bastante menino lá para jogar, bastante garoto. Vamos ver aí que vai dar, né? Eles entraram, mas não pegava muito na bola, né? Porque o Porto não dava muito espaço, conseguiu ter pouco posse de bola, o time do Boa Vista, então não dá para falar muito se os meninos entraram bem, se jogam bem, né? Se dá para jogar nesse momento ou se estão cru ainda. Então não deu muito para avaliar. Então não posso falar se são jogadores que dá para jogar ou não. Mas você vê que o técnico está tentando dar oportunidade porque não tem muitos jogadores experientes, então tem que colocar os meninos para jogar. Então infelizmente não deu, mas vamos continuar. Valeu por ter acompanhado o vídeo aí. Se você não é inscrito, se inscreva e até a próxima. Valeu!